Boa noite, pessoal. Iveson Bardot aqui, falando diretamente da FUSO, a Fraternidade Universalista Sagrado Original. Vamos falar hoje sobre animal de poder, animal sombra. Você sabe quais são? Você sabe quais são os seus animais de poder e sombra? Esse vídeo ele é originalmente produzido para as pessoas, os participantes da nossa cerimônia que acontece aqui na FUSO com esta egrégora, com essa intenção do animal de poder e do animal sombra. Mas o conteúdo, mesmo após a nossa cerimônia, após o nosso ritual, ele é de amplo conhecimento, de amplo interesse. Então, todo mundo que puder acompanhar esse material e se beneficiar dele, fique à vontade. Curta, compartilha, assina o canal e todas aquelas coisas aqui do YouTube e tudo mais. Bom, vamos ao assunto. Animal de poder e animal sombra. De onde saiu isso, né? Eh, as civilizações, né, os nossos antigos, os nossos antepassados, desde os povos nativos americanos que têm mais essa cultura, ficaram mais famosos por utilizar, né, por ter em sua cosmovisão essa, essa prática, mas também os povos nórdicos, né, tinham a Fyrgia, que seria também uma espécie de animal de poder, mas muito mais para uma projeção astral, como algo como se fosse uma projeção astral hoje, né? Os povos celtas também viam em animais a manifestação dos deuses, né? A gente tinha ali vários animais sagrados e esses animais também eram guardiões das pessoas. As pessoas os tinham como guardiões e aí se destaca o cervo, se destaca o corvo, o cervo, né? Como o Cernunnos mesmo, o deus Cernunnos, ele se apresenta como uma galhada. eh, de cervo, a própria Morrigan ou as Banshees também se apresentavam como sendo corvos. Tem o javali, que era o símbolo de força e poder, a serpente, enfim, existiam várias manifestações, né, de animais de poder, animais totem. E por outras civilizações, outros povos tradicionais aí, milenares, que são os nossos ancestrais aqui no Brasil, já que somos tão miscigenados, né? Porque os celtas, por exemplo, vão desde ali do leste europeu até a Península Ibérica, né? Existiam povos celtas ali muito famosos e que resistiram ainda por muito tempo e que os lusitanos, por exemplo, eram povos celtas e esses vieram aqui para o Brasil e nos colonizaram. Então, a gente tem um pouco dessa cultura correndo no nosso sangue e de todos esses povos aí pelo mundo, né? Então, como é que começou isso? Bom, dentro do xamanismo, hoje eu posso chamar que é um xamanismo contemporâneo, né? Que envolve um pouco do neo-xamanismo e do xamanismo tradicional, e até mesmo na pessoa do célebre Léo Artese, né? Meu professor também, com quem eu estudei e fiz a formação dos multiplicadores lá do xamanismo universal. Se traz ali dentro dessa ideia do xamanismo universal o uso do animal de poder, a conexão com o animal de poder e com o animal sombra, né? Essa questão do animal sombra já é algo mais recente, né? Se percebe até na literatura e no pouco que se tem registrado, porque vejam, a maioria dessas culturas não registrava com escrita, né? Eram culturas e tradições orais, né? Então, tem-se muito da tradição dos povos que foi passado, né, oralmente, e até que se chegou a um ponto em que se registrou. Mas claro que isso se perdeu muito, né, porque esses povos também foram dizimados por colonizadores, e colonizadores de todo tipo. Por exemplo, os celtas foram boa parte deles dizimados pelos romanos, a parte que não foi dizimada pelos romanos foi pela igreja. Os nórdicos não foram dizimados, mas foram, em grande parte, expulsos da Europa e voltaram para a Escandinávia. Alguns fizeram morada, se misturaram ali pela Irlanda, por boa parte da Europa Central. E falando dos povos nativos americanos, nem preciso dizer, né, o quanto foram exterminados. Então, muito se perdeu nessas diásporas e em todas essas manifestações e essas questões que tiveram culturais. Mas o que se tem,
e o que se desenvolve a partir do que sobrou disso é muito interessante e pode ser usado eh, no nosso processo, falando na linguagem do xamanismo, no caminho vermelho, né? Nós que caminhamos o caminho vermelho e dentro também de uma parte já uma visão mais terapêutica, é utilizado no nosso desenvolvimento pessoal, no nosso autoconhecimento. E a figura do animal de poder e do animal sombra são figuras arquetípicas extremamente úteis, no nosso desenvolvimento. Mas é necessário dizer que, para esses povos, eles não tinham um caráter terapêutico como a gente vê hoje. Era sagrado, ainda é sagrado, né? Devemos ter essa responsabilidade e devemos ter esse respeito, né? Porque, vejam, a diferença de como se via, né, como se acredita que os povos nativos americanos, por exemplo, viam um animal de poder. Para eles eram, de fato, espíritos guardiões, espíritos que os acompanhavam, que se manifestava espiritualmente, mas que os xamãs, aqueles curandeiros, que tinham o poder, o que a gente chama hoje de clarividência ou mediunidade, eles realmente interagiam com aquele espírito animal, né? Eram de fato seres espirituais. Hoje, dentro do xamanismo, também se acredita nisso. Também se percebe e percebe esses animais dessa forma, mas eles ganham ainda um caráter, uma alcunha, uma postura também da figura arquetípica, né? E que nos traz muito conhecimento, nos traz muitos auxílios. É importante a gente lembrar também que durante toda a humanidade, o homem observou o comportamento animal. Animal, não mais agora o animal místico, esotérico, espiritual, mas o animal mesmo. Se você observar, por exemplo, o comportamento de alguns animais, você pode saber quais plantas são plantas, medicinais e quais não são, quais plantas são venenosas, quais plantas podem servir de antídoto. Então, quando, nós observamos os animais e percebemos suas características e sua sabedoria animal, nós aprendemos com eles. E era isso que os nossos antigos antepassados aí, observavam. E dentro dessa cosmovisão, conseguiam perceber muitas vezes, no comportamento dos animais, virtudes, né? E isso voltado para o animal de poder. Já também percebiam as sombras, né, em determinados animais, isso voltado ali para aquilo que é a contraparte, né, a dualidade. Então, se a gente tem as virtudes de um animal, de um ser espiritual, a gente também vai ter, do outro lado, a parte sombra, né. E a nossa cerimônia, nós, e quem não tiver, se preparando para a cerimônia, quem estiver vendo depois, pode pegar pelo contexto. Em nossa cerimônia, a gente vai trabalhar muito a energia do animal sombra, né. Ah Existe uma história famosa, e ela já foi modificada várias vezes e cair como o conto, né, cada um que conta o conto aumenta um ponto, né. Eu vou tentar, na verdade, simplificá-la aqui, de que um aprendiz pergunta para o xamã, né, ele está contando a história sobre 2 lobos, né, o lobo branco e o lobo negro, um simbolizando, os 2 lobos que existem dentro de nós, né. Um simbolizando a luz, o outro simbolizando a sombra. E eles estão, vivendo conosco. E aí o aluno pergunta: "Tá, então quem vence, né? Como um lobo vence o outro?" E ele diz: "Bom, vence aquele que você mais alimentar." Então nós temos os nossos 2 animais, né. Na verdade, dentro de algumas linhas do xamanismo, temos até, mais do que 2, são 4 animais, né. Mas aqui a gente está falando do animal luz e animal sombra. Então o lobo que você alimenta mais, esse vence. E o que que quer o xamã, o sábio ali, o que que ele quis dizer com isso? Ele quis passar a seguinte ideia, de que nós alimentamos a nossa luz e nós alimentamos a nossa sombra. Aquele que a gente alimenta mais, vive por mais tempo, né, se sobressai. Bom, dentro da jornada do animal de poder e dentro da jornada do animal sombra, nós temos essa visão espiritual, essa visão,
eh, que vem, né, da origem do animal de poder e do animal sombra. Mas também temos a visão terapêutica, vamos dizer assim, né, já com a linguagem mais terapêutica, que é olhar para o arquétipo do animal de poder e olhar para a sua sombra, mas olhar também para o animal sombra. Eu contei uma história, eu vou contar aqui muito rapidamente, na divulgação desse trabalho, de que eu, a princípio, tinha tido uma experiência onde um animal se apresentou para mim, era uma experiência aleatória, e eu assumi muito rapidamente que aquele era o meu animal de poder. E anos depois, fazendo uma imersão de fato, uma jornada do animal de poder, com informação e condução adequada, no meio da da jornada, o animal de poder ele se apresenta espontaneamente. E o animal de poder que se apresentou era completamente o oposto, ele era exato oposto daquele que eu tinha visto. E eu falei: "Bom, eu fiquei meio confuso agora". E aí depois a gente teve também a jornada do animal sombra. E aí sim, aquele que eu achei que era meu animal de poder se apresentou como sendo meu animal sombra. E foi muito interessante, porque eu pude perceber na análise, vamos dizer, terapêutica, na análise arquetípica de cada um, que eles tinham de fato muito a ver comigo. Aquele primeiro animal que eu achei que era o meu animal de poder, que na verdade era o meu animal sombra, ele já possuía características que eu identificava em mim, mas que na verdade eram características sombra. Porque na época em que eu o percebi, eu tinha uma autoimagem muito distorcida, né, e eu ainda não estava muito bem no meu caminho. E de tempos depois, quando eu já tinha me ajustado mais, eu percebi que aquela imagem que eu fazia de mim estava muito equivocada. Era uma imagem que me levava por um caminho que não era o meu caminho. E então eu percebi que aquilo que sobrava no animal e estava sobrando em mim, na verdade deveria ser podado. E aí sim, o meu animal de poder, quando ele se apresenta trazendo virtudes que ainda são deficientes em mim, que eu preciso desenvolvê-las. Então veja, o animal de poder ele tem muito essa característica. Ele vem para te complementar, ele vem para te exortar, para te inspirar ao observá-lo, a observar sua força positiva e te instigar, te incentivar a adquirir e desenvolver aquelas virtudes. Já o animal sombra, se a gente souber trabalhar bem, ele se torna um grande aliado. Como? Ele mostra para você e ele te lembra sobre tudo aquilo que você precisa dar um pouco de atenção e trabalhar para diminuir ou para educar, para colocar no lugar certo, né? Posso dar um exemplo muito vago aqui, mas que vai, superficial, na verdade, não vago, um exemplo superficial, mas que vai trazer uma ilustração muito boa. Por exemplo, você pode ter como animal de poder a formiga. E o que que a formiga, ah, vai trazer dentro do seu arquétipo? Quando você observa a formiga, você vê que ela trabalha em comunidade, ela trabalha em conjunto, ela é uma ótima trabalhadora, incansável, ela está sempre ali fazendo o que tem que ser feito, e não só por ela, ela trabalha por toda a colônia, ela é generosa, ela é comprometida, ela é proativa, ela é disciplinada. Então, isso são coisas que você precisa desenvolver caso a formiga seja o seu animal de poder, né. E em contrapartida, você pode ter como animal sombra o pavão. O pavão, ele é autossuficiente, ele é arrogante, ele gosta de se exibir. Isso é o lado sombra do pavão, porque também tem o lado luz do pavão, assim como tem o lado sombra da formiga, mas que aqui não vem ao caso. Aqui estamos falando do animal de poder, e aí nós olhamos para o lado luz dele. E o animal sombra, nós olhamos para o lado sombra dele, né? E aí o pavão, ele é o oposto da formiga. Por quê? Porque ele é autossuficiente, ele vive sozinho. Ele é arrogante, né, em sua postura. Isso, quando a gente faz um antropomorfismo disso, tá? É muito importante a gente pensar nessa questão do antropomorfismo, ou seja, a gente pega características no animal e antropomorfica, ou seja, humaniza isso para fazer sentido para nós. A gente não pode perder isso de vista, porque senão a gente começa a antropomorfizar os animais e aí vira aqueles vídeos do Animal Planet, né? Quando os animais ali estão agindo por instinto, e normalmente, e as pessoas começam a ver sentimentos, começam a ver emoções e criam narrativas em cima, de uma pura observação da natureza. Não é esse o caso. O caso aqui é
Quando a gente antropomorfica essa questão, das características do animal, a gente consegue perceber em nós, essas características, sejam elas sombra ou luz, colocando dessa forma bem didática, né. Então, nesse pequeno exemplo, a gente tem, como animal de poder a formiga que te exorta a ser mais comunitária, a depender mais dos outros, a ajudar e ser ajudado, a ser proativo, a ser comprometido e disciplinado. Já o pavão, ele mostra, ele leva, te lembra o tempo todo que você precisa trabalhar a sua altivez, que você precisa trabalhar o seu ego, você precisa diminuir um pouco mais, você não precisa sempre que chegar se exibir. Veja quão valioso é isso. Veja quão importante é como aquele amigo, né, amigo bom é aquele que fala dos seus defeitos e te ajuda a corrigir. Agora aquele que se diz seu amigo, mas simplesmente, só usufrui e aproveita da sua parte boa, e quando você está mal ele te deixa de lado, bom, isso não é um amigo, né. Da mesma forma é um animal. O animal de poder ele está ali para te exortar, está ali para te incentivar a se melhorar. Já o animal sombra, ele está ali para te lembrar aquilo que você precisa mudar. E isso se transforma numa força incrível. Por quê? Porque digamos nesse exemplo, né, o pavão sendo ali, tendo o ego muito inflado, ele vai estar constantemente te lembrando que você tem que trabalhar o seu ego e colocar ele no lugar certo. Veja que potência que é isso, que força que é isso, porque você vai ter um lembrete constante de tipo: "Olha, menos". Você faz alguma coisa: "Ó o pavão, menos". Isso é muito interessante, né. É claro que isso é uma forma, moderna, né, uma forma terapêutica, de se trabalhar esse arquétipo, né, dos animais de poder. Dentro das tradições, isso seria visto de uma maneira mais tradicional e realmente, orgânica ali no contexto de um povo nativo, isso seria trabalhado até de uma forma muito mais profunda, né, dentro da pessoa, porque eles acreditavam também que aquele animal, ele se fundia com você, e você se tornava esse animal em suas projeções astrais, ou até na sua ancestralização, você se tornava um espírito animal. Algumas das tradições dos povos nativos americanos diz que você se torna esse animal quando você se você se integrar com ele, você se torna esse animal quando você ancestraliza, né. Então, isso é tão profundo quanto você queira que seja. Essa é a grande magia do xamanismo. O xamanismo é tão profundo quanto o seu comprometimento, quanto o seu caminhar. Caminhar o caminho vermelho vai ser tão profundo e proveitoso quanto a sua disposição de caminhá-lo. Então, se você está disposto realmente a entender o seu animal de poder, o seu animal sombra, procure uma jornada do animal de poder e uma jornada do animal sombra, conduzida por alguém que tenha um profundo conhecimento dessa tradição, ou das tradições, ou que conheça bem, né, a origem e saiba como conduzir essas jornadas que são específicas. Não é algo que você simplesmente em uma cerimônia com ayahuasca aleatória, ele vai se apresentar. Isso pode até acontecer, mas é bom que você depois confirme isso em uma jornada específica, onde você vai, ter esse contato de fato com esse animal. E claro, trilhar o caminho do xamanismo, com auxílio do seu animal de poder, é uma via, é um dos caminhos para a iluminação, e um caminho maravilhoso. Fica aqui o convite, caso você tenha sentido aí essa vontade, se aprofunde no xamanismo e na jornada do animal de poder, do animal sombra. Bom, eu vou ficando por aqui, vejo vocês em um próximo vídeo, agradeço por terem assistido e peço que compartilhem essa informação, compartilhem esse vídeo com quem você sentir. Um abraço, até a próxima.